Então, boa noite, agora oficialmente. Como eu estava falando, fico muito feliz de ver que todos vocês aqui decidiram não estar bebendo cachaça para estar aqui com a gente. Eu sei que é um fim de semana atípico aqui, é muito difícil não estar lá, então eu fico duplamente agradecido aqui. Mas a gente fez nossa lição de casa, trouxemos duas pessoas muito especiais, Stefano, que está desde o comecinho com a gente, o Nuno, que está mais ainda... Abriu a casa aqui com a gente. Mas também depois começou, não perdeu mais nenhum, né? Mas a mãe estava antes. A mãe está mais tempo que o filho aqui, é verdade. Então eu queria agradecer vocês dois também, muito obrigado. Nuno mais uma vez, Stefano aqui pela primeira vez, espero que a primeira de muitas. Vai falar um pouquinho de fotografia analógica também, né, Stefano? É um assunto que a gente ainda abordou muito pouco, a gente queria falar mais. E é isso aí, eu vou passar a bola para a Roberta aqui. A Roberta tem alguns recadinhos que a gente faz algumas coisinhas. Ela está com uma folha cheia. Não, é rapidinho, Só novidade. Falando, na verdade, um pouco sobre isso que está aqui, que são nosso cronograma de coisas que estão acontecendo, está dando um trabalho de caceta fazer tudo isso, mas vamos embora, né? Começar só dizendo que o Fotoclube Paraty é um projeto cultural que realiza encontros, exposições e atividades diversas relacionadas à fotografia e artes visuais. A gente conta com o apoio do SESC, queria deixar aqui o nosso muito obrigado ao SESC por ceder esse espaço maravilhoso para a gente poder realizar os encontros. E que dia 19, que é terça-feira da semana que vem, das 14 às 16, a gente vai ter uma vivência fotográfica no Parque da Mangueira, no bairro Parque da Mangueira. O ponto de encontro vai ser na Praça da Paz, a gente vai ter uma tolerância máxima de 15 minutinhos, depois a gente vai começar a nossa vivência, né? E essa vivência vai ser mediada pela Miriam Machado, que é mestre em comunicação, pesquisadora das dinâmicas urbanas e conhecedora profunda dos bairros Parque da Mangueira e Ilha das Cobras. Ela, inclusive, está montando o Instituto Manga, já realizou também o Manga Festival lá na Mangueira. Tem uma exposição linda lá nas ruas, nas paredes das casas. Então é um lugar bem legal, vai ser uma ação bem legal que a gente vai fazer. Então quem puder comparecer, traz seu celular, sua câmera, o que tiver e vem com a gente na terça-feira fazer essa incursão lá na Mangueira, vai ser bem legal. Ah, mas eu tenho que levar a minha câmera então? Que problema. Se você não levar, você não Não, a fotografa, gente mas você recebeu essa passeia com a pergunta, por gente. isso a brincadeira. A gente chegou a receber essa pergunta. E na verdade, assim, adoraríamos ter câmeras para fornecer para quem vem, mas nós não temos, gente. Então, câmera, se pode com celular, pode sempre, nos editais que a gente faz, também nas convocatórias, sempre vale foto de celular. O importante é vocês fotografarem. É isso aí. E aí o encerramento da convocatória que está aberta, a convocatória Invisível Paraty. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, um tema muito bacana, né? Sobre tudo que está para além do olhar turístico. Então quem não se inscreveu ainda está em tempo, vai até dia 22. Depois nós temos o 23º encontro do Fotoclube, o próximo encontro que já vai ser com a Mariana Vergara e Gabriela Klink, vai ser outro encontrão também, dessa vez só das meninas. Depois a gente vai ter... Ah, sim, é um lembrete, para quem ainda não viu a minha exposição, a exposição de Saia do Apocalipse continua lá no Paço no Memorial do Paço, Paço Imperial no Rio, no Memorial do Paço até o dia 20/9, tá? Então quem quiser ainda conferir ainda dá tempo. E aí a gente tem também, no dia 26/9, que é uma sexta-feira, a gente vai fazer a abertura oficial da exposição Invisível Paraty, com todos os selecionados da convocatória. Vai ser muito legal. E sim, vamos ter Focoff como atividades paralelas à exposição. Então a gente vai ter algumas programações, vai ter bate-papo, vai ter a gente vai fazer uma visita guiada na Mangueira também, tudo no dia 27, um dia depois da abertura. E eu queria só fazer um parênteses, falar todo mundo que está ajudando a gente, todo mundo que está trabalhando com a gente para promover essa exposição do Fotoclube, que está dando bastante trabalho, mas vai ficar muito, muito, muito linda. E direção geral sou eu. Coordenação artística é do Guido, coordenação de produção é minha também, assistência de produção é da Flor Azul, acessibilidade é com a Miriam Rebeca, cenografia vai ser do Wagner Preto, a mediação territorial da Miriam Machado, curadoria da Ana Bianca Marim, Brisa de Souza, Guido Nitman, João Arierep, Marcelo Zéias, Nuno Damas e Roberta Pisco. A cobertura fotográfica e videográfica de todas essas atividades vai ser feita pelo Vitor Floresta e Jefferson Sampaio. A gráfica que está apoiando o projeto é a Paraty Print. A produção é da Fotos Incríveis e do Fotoclube Paraty. As parcerias importantes para essa exposição são o Memorial do Paço, o Instituto Manga, Coxinhas da DEC, que vai ajudar com a gente na abertura, e o Eu Amo Paraty, na verdade, que está viabilizando todos esses encontros, né, através do Eu Amo Paraty, que a gente está patrocinando isso aqui.
E o apoio de mídia da Nova FM, Diário do Vale e da Paraty.com.br. E agora, só para finalizar, no dia 18/10, que é depois dessa exposição, depois de tudo, a gente vai ter um encontro muito especial aqui, que vai ser o encontro especial de 2 anos do Fotoclube, então ninguém pode perder. Então, esses os recadinhos. E agora a gente vai começar com o nosso querido Stefano. Obrigada. Isso, ó. Pronto. O controlezinho está aí. Coloca um lado para cá, Vamos lá. para cá, para frente e para cá de volta. Então vamos lá, vamos começar agradecendo a presença de todo mundo aí, como o Guido falou, não bebendo cachaça e vindo nos prestigiar. O que eu posso falar do meu trabalho, assim, para começar? Primeiro essa frase que eu inspirei em algumas coisas aí, principalmente no filme Cronicamente Inviável, acho que reflete muito o meu trabalho, que é o registro de uma sanidade cronicamente inviável. E aí eu começo com uma frase do Bill Grant, que é: não estou interessado em regras, a fotografia não é um esporte. Isso aí reflete bastante o caos que é minhas fotografias. Vocês vão ver que tem tudo quanto é coisa aí, e o que eu estou apresentando hoje são fotografias do período que eu trabalhei com analógico. Foi quando eu comecei, eu resolvi fazer essa loucura e estava apaixonado por aquela coisa maluca da fotografia analógica, e aí entrei para esse caminho aí maluco da fotografia analógica. Aí vamos falar um pouco de mim. Quem não me conhece aí é o Starpunk, que está aí nas convocatórias. Eu uso esse apelido e assino como Starpunk lá no cantinho. A minha logo, inspirada na Kodak, né? Roubei a ideia roubei a Kodak. Uso a mesma fonte, espero não receber processo. Mas vamos lá. Eu sou filho de um francês com uma mineira. Minha mãe que está aqui, presente, meu pai não está presente, mas era francês. E eu nasci no sul de Minas, vim para Paraty e sempre estive cercado pela arte. Teatro, música, cerâmica e pintura. E aí, uma coisa que é interessante, que é explicar o porquê de Starpunk. Star é um apelido de adolescência. Todos os meus amigos chegavam na casa: o Stefano Star, o Stefano Star, o Stefano Star, e aí, tipo, Star acabou pegando. E o punk eu adicionei porque é um estilo musical que eu gosto, é um subgênero do rock, eu adoro punk, e ele faz parte também da estética do meu trabalho, desse caos todo que eu faço, do faça você mesmo também um pouco ali, de tentar buscar sem muito conhecimento técnico, ir estudando e buscando aprender nesse trabalho todo. E eu já fui DJ de Eurodance, para quem não sabe, toquei em várias festas aqui da cidade, fiz festa com Ana Bueno, Joãozinho, Príncipe e mais uma galera aí da cidade. E em BH eu tive 2 bandas de punk, primeiro a Dead Vibes e depois a Sincericídio. E aí fui baixista dessas 2 bandas. E em BH eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, que foi de cinema e audiovisual, bacharelado em cinema e audiovisual. E quando eu fui para São Paulo, eu fui com a intenção de fazer uma segunda graduação, que é o tecnólogo em produção fonográfica. Tecnólogo em produção musical, produção fonográfica, que chamava, porque tinha 2 cursos, tinha produção fonográfica e tinha música eletrônica. E aí eu fiz o fonográfica. E hoje eu estou de volta em Paraty, depois de 10 anos aí desse período que eu fiz a segunda faculdade, estou trabalhando como barista. Mudei totalmente a área que eu me formei, essa área do audiovisual, mas mantive algumas coisas, fazendo fotografia com celular, mas tinha dado uma baixada na bola aí com a fotografia, e quando eu comecei a frequentar o Fotoclube, eu peguei mais ânimo para voltar essa paixão que eu tinha com a fotografia, e comecei a carregar minha câmera na mão ali, e tá sempre com a câmerazinha na mão. Esse aí sou eu, na época da Sincericídio. Careca! Carequinha e de óculos. E essa foto eu gosto bastante. Foi feita com uma Lomo, que eu vou mostrar depois para frente, no filme 6.6, né, de formato, e com uma olho de peixe. Que era um trabalho bem experimental. Eu dirigi essa ex-namorada minha, e aí ela fez esse ensaio com a gente. Então é um autorretrato.
retratos. Você que disse que ela era só um tripé, né? Mas, basicamente. E aí é legal, eu não coloquei, mas tem uma foto que é bem legal, que eu trabalhei com um quadro para exposição. Eu fui, mesmo sem mexer o filme, eu fui fotografando uma em cima da outra. Então a gente fotografou a banda inteira, a gente fez 2 fotos assim. Legal. Não coloquei aqui, mas uma outra hora vocês vão poder ver lá no meu Instagram. Vou postar isso lá. Aí eu vou falar um pouquinho como funciona a fotografia analógica, para todo mundo entender, porque é a base do que eu estou apresentando aqui. Você tem a câmera e o filme, que é a base de tudo. Não são sensores eletrônicos como na fotografia digital. Aí você parte para a exposição, que é a luz que incide no filme. E aí é onde que ele grava a imagem ali, que não são sensores eletrônicos, volto a repetir, né? Depois disso, esse filme precisa ser revelado. Ele passa por um processo de revelação. E a 4ª etapa é a impressão disso no papel fotográfico. Então, são essas etapas que a gente tem na fotografia analógica. E aí tem umas diferenças do analógico digital, que é como eu falei. Como eu falei, não. Vou falar agora, depois eu falo do processo, desculpa. A fotografia analógica, elas são armazenadas fisicamente. Não como digital, que você bota em HDs, nuvem, pendrive, cartão de memória, o que for. Você coloca, você tem ali o material físico mesmo. Isso aí é bem interessante, você ter a materialidade do filme ali fotográfico. O processo, como eu falei, aí sim, é diferente do digital, que são sensores eletrônicos. E o filme, ele vai para o processo químico, ele funciona para o processo químico. Então, é outra diferença aí do digital para o analógico. A revisão, que é o mais incrível, até o Matt Stewart, eu estou lendo o livro dele, Pense como Fotógrafo de Rua, ele coloca essa questão da revisão, que é bem interessante, porque no computador você não tem tanta facilidade de fazer essa revisão foto ao lado da outra. E ele sugere você revelar todas as fotos, imprimir e jogar em cima de uma mesa e fazer essa análise. Então, o analógico possibilita essa questão de você conseguir materializar o trabalho e analisar uma foto com a outra, do que você está no computador e ter que ir atrás de uma foto e ir para outra, esse vai e volta. E o custo? O custo inicial de uma câmera analógica ela é mais em conta ainda não. Agora ela é mais em conta que uma digital, mas o filme, infelizmente, se tornou um artigo de luxo aí. Tem filme que sai a 100, 150 reais, dependendo do filme. Eu estava pesquisando recente. E até o Bill Grant, o Matt Stewart, ele tem um vídeo na internet que é legal, que ele fala: eu gostava de fotografar com Fuji Superia. E o Fuji Superia, ele fala, era barato. Agora não dá para fazer mais pelo mesmo preço. Então, assim, ficou difícil. E ali eu falo um pouco da vantagem do analógico, a experiência. A experiência não tem como explicar, né? É bem diferente do digital. Quem já trabalha com digital e com analógico consegue identificar essa diferença, que é bem gritante, porque você tem muitas coisas que não são automatizadas. É tudo no olho, na experiência ali que você tem de escolher velocidade, escolher abertura, o foco é no olho mesmo, na mão. Então tem essa diferença. E isso que é o charme. Para erro também, né? Menos. O digital, pode errar. Você só tem 36 poses, tem 12 poses. Tem a questão das 36 poses. A materialidade, como eu já falei no outro tópico, você consegue ter o material físico mais fácil, né? E você não tem como não ter o material físico, né? A estética, nem se fala. Aí ela é interessante entrar no caso dos filmes, que você escolhe muita estética através do filme, da marca do filme que você escolhe e do tipo de filme que você vai trabalhar. Então, com isso, você escolhe a estética. Hoje tem câmeras que simulam isso. Se não me engano, a Fuji tem câmera assim, tem algumas, a Leica, se não me engano, também tem coisas que simulam o filme, mas não é o mesmo resultado de você ter um filme físico, né? E a resistência é bem interessante, porque um filme fotográfico bem conservado pode durar anos aí sem perder qualidade. Isso é bem interessante também dentro da fotografia analógica. Aí vamos lá as câmeras que eu trabalhei. Essa Canonet,
é uma câmera, chamada de Canonete, né, na época. É uma câmera que eu tive a oportunidade de pegar ela emprestada na época de escola e tentar fazer alguma coisa com ela. Só saiu uma foto, não sei se foi erro meu, se foi erro do laboratório, porque estava todo velado o filme, e saiu uma única exposição. Então eu saí meio decepcionado, mas foi a primeira experiência que eu tive com fotografia, assim, totalmente analógica e totalmente sem recursos automáticos, né? Porque eu já tinha brincado com outras câmeras que minha família tinha, minha mãe, meu pai tinham outras câmeras mais automatizadas, com foco, autofoco, essa era tudo realmente manual mesmo. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer o curso do saudoso Patrick, nosso saudoso Patrick. Ele produzia essa câmera aí que era uma pinhole, é uma experiência bem interessante. Quem não conhece, procure saber o que é uma pinhole. É um processo lá do início da fotografia analógica, e ele fazia essa câmera que era bem incrível. Você fazia, se não me engano, 2 ou 3 dias de workshop com ele. Um dia você ficava montando a câmera, ela vinha toda desmontada, desse formato aqui, ó. E aí você montava ela com todas as pecinhas que ele tinha, aí ia montando, colava ela. Aqui tem mais um outro sem o visor não, a tampinha, né? E aí no final você tinha uma câmera montada, toda de papel cartão, e saía para a rua para poder fotografar com ela. E aí no terceiro dia você pegava ela revelada, o filme que você tinha lá. E aí aqui tem algumas câmeras algumas que eu trabalhei não, as que eu tenho hoje em dia, e foram as câmeras que eu trabalhei até hoje. E a primeira coisa que eu tenho para falar é a Diana aqui, que é meu xodózinho, que foi minha primeira câmera analógica realmente que eu experimentei. Eu descobri a lomografia, que é um universo japonês de revival de câmeras analógicas e de experimento com essas câmeras. Então, a câmera, eles não preocupam com a questão técnica muito. É experimentar mesmo, é sair fora da caixa. E se vocês forem pesquisar lomografia dentro da internet, vocês vão ver várias questões legais, filmes que chama soap, você joga ele dentro de um banho de vinho, de água sanitária, do que for. Aí tem o head scale também, que tem algumas imagens que eu vou mostrar mais pra frente, que é inverter o filme e fotografar do lado oposto, que é o certo de fotografar, e ele cria tons amarelos, vermelhos, laranjas, é bem legal. E aí eu peguei uma Zenit por um tempo, mas assim, decepcionei muito, porque é uma câmera bem antiga, tem até alguém vendendo uma no grupo do Fotoclube. Eu indico quem quiser pegar a lente e usar o adaptador para digital, que funciona também, é um recurso bem legal. E ela é a mesma lente aqui, inclusive, que aquela que estavam vendendo, né? Essa Helios é uma lenda, essa lente. Essa lente, ela tem um buquê bem legal, que é o desfoque de fundo, é bem interessante. E aí, ela como é uma câmera de cortina, teve muito problema, mandei várias vezes para poder conserto, nunca funcionou, mas eu mantive a lente. E aí, é uma câmera que eu tenho um carinho bem grande, assim como a Pentax Spotmatic, que eu fiz algumas coisas que estão aí nesses slides. Tem algumas coisas com a Spotmatic. E depois eu ganhei essa aqui, era uma câmera que meu pai trouxe da França, que era dos meus avós, quando minha avó faleceu ele trouxe para mim. E também virou um xodózinho, porque é uma câmera que tem alto foco, tem um zoom esquisitão lá, todo mecânico, você escuta até o barulho fazendo. E essa também acho que veio de lá também, se não me engano. E é uma câmera toda simplona, de plástico. Tem ali em cima tem o local que você aciona o flash ou não. Ela tem um foco infinito, deve ser a partir de 1,5 metro que começa a focar. E o outro xodózinho que eu tenho aqui é o Olympus Pen, que eu quero voltar a fotografar com ela ainda uma hora, depois que eu me organizar com a questão dos filmes, que ainda tenho filmes para serem revelados. E a Olympus Pen é uma câmera bem legal, porque essa área aqui é o fotômetro dela. E ela tem uma aleta vermelha que, quando a luz não está suficiente para a exposição que você escolheu para o filme, o ISO ou ASA, ela levanta essa aleta e não fotografa. Então, e não precisa de bateria, isso que é o legal. É uma câmera muito prática, ela tem um tamanho bem reduzido, dá para carregar no bolso, e é uma das câmeras que mais tem foto aí. E o legal dela é que é uma half frame. O quadro, ele é um quadro inteiro, 35 mm. Ela é meio quadro.
Então, de 36 poses, ficavam 72 poses no filme. Então você conseguiria dobrar o filme e ter mais fotos por filme. Então isso é uma questão legal também dela. Aí eu vou falar um pouquinho rapidamente, não é o foco aqui, mas eu comecei com uma T3i da Canon, Digital já. digital, né? Não é o foco, porque aí são as digitais. Depois eu passei por uma T5i, são câmeras bem parecidas, mas a primeira experiência com digital realmente foi com a T3i. E agora, recentemente, eu peguei uma Sony Alpha 6400. E aí é só para falar o que eu tenho trabalhado. Mantenho a T5i comigo. Uso a Sony para mais rua, coisas mais práticas, que é uma câmera pequena e ela tem uma dificuldade muito grande de acesso a lentes. São lentes muito caras e no Brasil pouco chegam. Então, eu mantenho a Canon para poder ter uma câmera que tem mais acesso a lentes, equipamentos para ela, especificamente para ela. E vamos lá ao que interessa, as fotos. Aí eu começo uma sequência de fotos que mostra esse caos aí, que é o meu trabalho. Isso era uma banda? Era um Isso era o Festival Tolosa, que vai voltar agora. São as 3 primeiras maneiro. fotos são do Festival Tolosa. Esse era uma figura que rodava aqui pelo centro histórico, fantasiado de Coringa. E no festival ele subiu no palco, deram todo um espaço para ele dentro do festival. E essa foi uma foto que eu fiz. Sim, muito igual. Tem um humorista que faz stand-up que se veste de Coringa, Não sei. faz muitas piadas rápidas, curtinhas, Parece. bem infames, inclusive. Mas essa foi uma foto que eu gosto bastante pela expressão que ele tem, apesar da falta de foco, né? É o registro do momento, não é a preocupação técnica de estar perfeito ou não. É o momento que eu estava preocupado ali em fotografar. Quando eu vi ela na época, eu fiquei decepcionado. Agora, eu já passei a gostar mais dela, porque eu comecei a entender melhor essa questão de registrar o momento. Boa foto. E aí, são 2 fotos desse mesmo personagem, com outra câmera, que eu estava com 2 na mão, e provavelmente essa foi a Olympus Pen, que é aquela que é muito automática, super automática. Automática não, mas super prática de se usar. E aqui eu estava usando provavelmente com algum flash e com filme headscape, que é aquele filme que eu falei que você inverte a película e fotografa do lado contrário, do lado certo dela. E aí ele, como tem elementos diferentes de um lado para o outro, ela acaba trazendo essa coloração especial aí para a foto e casou muito bem com a temática de Coringa e consegui bons resultados aí. Agora eu trouxe algumas reflexões malucas aí, que eu falei do Cronicamente Viável, e são algumas frases que eles usam em cartazes. Aí o fundo é um erro que deu em uma fotografia que eu fiz, deve ter gerado algum fungo, e ficou essa coloração, também era desse filme Red Scale, que foi feito para esse evento, e deu esse fungo maluco aí. E aí eu peguei e dei uma esticada para aparecer o fungo aí, para vocês verem a loucura que é esse fungo. Agora, voltando lá atrás, essas 2 fotos foram feitas com a pinhole do Patrick. O único trabalho que eu fiz, porque é uma câmera um pouco dificinho de trabalhar. Você tem que fazer o cálculo de tempo, saber a luz, e ele fez tudo para filme 100, Asa 100, que é um filme pouco sem... Coloca um filme mesmo lá dentro, Você não é coloca um papel. filme. Não, coloca um direto, filme. é no Coloca um filme legal. 120. Porque eu já fiz pinhole, mas com papel. Essa você colocava um filme 120. Que legal. E aí você tem algumas exposições, né? E se não me engano, o filme dele era rebobinado, ele não usava um filme inteiro. Então você tinha poucas exposições. Você tinha ali 6 ou 7 exposições, se não me engano, para poder fazer 7 fotos para fazer. E essas fotos, elas não são exatamente nessa tonalidade, o scan dela, né? Elas são escaneadas e elas foram tratadas pelo próprio Patrick. Tem um tratamento. As outras eu vou ser bem sincero, que eu não sei se os laboratórios que revelam e convertem ela para digital, escaneiam, fazem algum tratamento. Mas todas estão, o que chega para mim do laboratório, eu mantenho e não tratei nada. Essa é uma sequência muito bonita que eu fiz com a Isabela, nossa modelo aqui, mamãe querida.
E foi uma sequência que eu gostei muito, me surpreendeu quando eu peguei a revelação, né? Me surpreendeu bastante a sequência. E, se não me engano, foi com a Spotmatic que eu fiz essa sequência. Essa aqui já é com a Olympus Pen, que é aquela que divide o quadro em dois. E ela é bem interessante, porque como ela divide o quadro em dois, quando você fotografa em paisagem, ela faz a foto vertical. E quando você inverte ela faz a foto em paisagem. É uma loucura, por causa dessa questão de dividir o quadro. O quadro está aqui, né? Então, como ele é dividido, ele fica na horizontal, na vertical, desculpa. E quando você vira, ele vira horizontal. Então, você tem que ter essa coisa na cabeça para poder não errar. Para não se enrolar no processo. Isso é uma cachoeira? Isso, na verdade, foi um açude que a gente foi visitar, numa viagem que eu fiz no interior de Minas. E aí, era o pessoal que eu fui visitar lá, a família. A gente estava nessa tarde aí curtindo e saiu essa coisa, esse momento bem especial da criançada brincando. Tem essa questão da Coca-Cola aqui, da garrafa toda suja, a falta de preocupação dele se a água está suja, se não está. Isso. Então é muito legal, assim, e é o registro do momento, realmente não tem preocupação nenhuma técnica ali, é o momento. Esse também foi no mesmo lugar, achei bem interessante essa rede montada na base de uma ponte. Existia uma ponte nesse local que a gente foi, que é debaixo da ponte, né, desse viaduto. E aí esse açude era lá embaixo. Então a pessoa aproveitou as colunas para poder montar essa rede, e me chamou muita atenção. Aqui um dogzinho, para quem gosta, o olhar dele me chamou muita atenção também. Então, e gosto do buquê aqui atrás também, né, do desfoque. É uma foto que também me agradou bastante aí nesse processo do analógico. Aqui são duas fotos que eu tenho muito carinho. Já foram para convocatória, se não me engano. Se não me engano foi convocado. Não, desculpa. Foi para a exposição da Brisa, para o Rádio Fusão. Ah, tá. Foi para o Rádio Fusão, se não me engano. Saiu do Rádio Fusão. E eu gosto dessas fotos porque ela traz um ar bucólico. Por ser fotografado em filme, a estética do Fuji Superia, ou é um Kodak Color Plus, agora eu não lembro, mas a estética do filme e, claro, é um parque que não evoluiu no tempo, então traz esse ar bucólico. Ele é um parque no Parque Municipal de Belo Horizonte. Então tem esse ar bem bucólico e parece que é uma fotografia de época, que não é uma fotografia atual. Então traz procurando a calça boca de sino na galera ali, né? Muito legal. É bem isso. E aí mais um Clau. Essa é uma foto bem legal do Festival de Cinema de Tiradentes, que estava em um bar, e chegou esse artista de rua, e aí aquela coisa do momento também. Não posso perder esse momento. Liguei o flash, corri ali, peguei a Olympus Pen e fotografei ele. E pensei naquela questão de virar a câmera para poder acertar a foto. Foi a única coisa que eu tive que pensar de técnica nessa foto para poder fazê-la. Isso é liberdade. São duas fotos? Sim. Tá. São duas, mas eu fiz a junção. Fiz uma montagem no dia de preparar o PowerPoint. Eu montei elas e parece que é uma foto só. São duas figuras que me chamavam muita atenção. Há 10 anos atrás elas ficavam lá na Liberdade. Esse senhor falando de Jesus, essa coisa, e é um japonês, aqui não dá pra ver, mas pode ver pelos ideogramas aqui. E esse senhor aqui que ficava com um periquito aqui lendo a sorte. Né? Olha, a mesma forma que você compôs essas duas imagens juntas, foi genial, hein, Steph? Foi uma sorte, assim, foi muita sorte. Casou muito bem. E parece que é uma foto só, né? Você fica lá naquela dúvida, será que é uma foto, será que é duas? O que é? E eu gostei bastante dessa montagem. Aqui é uma sequência de fotografias que eu fiz em show, que foi uma tentativa também que eu tentei, nesse processo, entrar para fotografia de bandas. Mas eu meio que me perdi um pouco, porque eu tentei fotografar com analógico e também com digital, usando lentes de câmeras analógicas. Então tudo foco na mão, essa loucura, e dá muito trabalho isso. Tipo, a praticidade do digital para esse tipo de evento é muito maior.
Então eu tenho alguns trabalhos que eu fiz com digital, que de 100 fotos que eu fiz, tipo, 5 saíram boas. Porque é muito difícil você captar o momento com uma câmera, uma lente, que o foco é ali no olho, tem uma distância focal diferente, no foco não é automático. Então, foi uma tentativa aí que eu fiz na minha trajetória com a foto, foi tentar entrar para esse meio de foto de banda. No digital tem um trabalho que ficou bem legal, que foi o trabalho que eu fiz para o meu TCC. Ele até está aí presente alguma coisa dele, mas a parte de foto eu não coloquei porque é digital. Então, mas foi um trabalho que eu fiz que eu gosto bastante, porque aí eu consegui ter um controle maior, porque foi estúdio, não foi banda em palco, né? No ambiente de show. E aí uma comparação legal, essa com o próximo slide, essas são os integrantes da banda, né? Toda a formação, teclado, guitarra, bateria e baixo. E foi o mesmo filme do próximo slide. E aí aqui foi um teste sem flash e aqui um teste com flash. A diferença que faz. Então assim, tem as duas estéticas. E aqui dá para você ver um pouquinho que a coloração é a mesma da outra sequência, né? Mas o flash traz uma estética diferente. Tem que também saber usá-lo, não é qualquer um que sabe usar. E esse flash que eu uso, ele é um flash que só tem a potência máxima. E o máximo que ele tem é um flash da Diana. Ele tem um esquema que você pode colocar gelatinas em frente a ele e fazer efeitos criativos, né, de cores. Então você pode fotografar vermelho, verde, laranja, o que você quiser. Eu gostava muito do amarelo, porque deixa mais natural a foto. E o branco ele fica esse estourado aí, maluco aí, que também é bem interessante. Aqui foi um colega de faculdade, esse rapaz aqui, ele também participou do meu TCC, né? Que é o material que tem da faculdade que eu falei. E foi um show que ele fez com a banda dele, e foi algumas tentativas que eu fiz. Aqui sem flash, aqui pode ser que tenha tido algum flash, e aqui realmente foi o uso do flash. Aqui não tem como negar que tem flash. Aqui é uma banda que eu sou apaixonado, que é o Cólera. Conheci o Val aqui em Paraty, numa festa Folia de Reis. Uma dúvida, as que estão em preto e branco é porque o filme era preto e branco, Filme né? preto e branco. Você não mexe nelas, então... Não, é um 3x. Tá. E o mais legal é que as que estão em preto e branco são da mesma câmera. Porque são 72 fotos, então eu tinha muita foto e eu tentava sempre fazer a foto perfeita, vamos dizer assim. Não fazer várias fotos para poder escolher uma no final, porque o filme é caro. Então eu falava, não dá para ficar fotografando 100 fotos e depois escolher de 100, escolher 2 ou 3, sei lá. Então eu fazia a foto. E esse aqui também provavelmente foi da Olympus Pen também, e estava com 3x. Foi um filme que eu usei, preto e branco, foi o que eu mais usei, né? Aí, só uma coisa, esse é um lugar bem legal, que é o Teatro Arena do Centro Cultural Vergueira, em São Paulo. É um espaço muito interessante. Na próxima dá para ver como é que ele é estruturado. E o palco ele é na altura da galera. Então teve alguns eventos que eu tive a oportunidade de ir, você ficava no meio da banda praticamente, que eles liberavam o palco para a galera. E aí você pode ver que ele tem uma arquibancada também no segundo andar, aqui um negócio meio maluco, e você fica na altura da banda, assim. E essa aqui é a Mercenárias, que é uma outra banda também que eu sou bem fã delas, né? E só faltou a Silvia Tape, que é a terceira integrante, que é uma guitarrista, que é a guitarra, né? Então, mas é uma foto que eu gosto bastante também, pela questão de ser uma banda que eu gosto, né? E aqui Paraty, Bourbon, deve ter uns 10 anos isso, e eu estava testando filtros criativos. Deixa eu pensar, o que você colocou na frente aí? Isso é um filtro criativo. Ele é um filtro que você coloca em frente à lente, ele tem toda o vidro ao redor dele, e no centro dele não tem vidro nenhum. E esse vidro é um difusor. Então ele só foca o centro da foto. E coincidentemente, esse casal estava lá, curtindo, e eu fiquei esperando o momento que eu falei, vou achar o momento para poder fotografar esse casal. E ela deu esse sorriso, olhando para ele conversando com ela. Eu falei, agora é o momento. E foi e saiu essa foto.
Agora é um exemplo de coisas que deram errado, mas acabaram dando certo. Também acho que deu certo. Esse é aquele filme Red Scale do Coringa, né? E no meio daquelas fotos, saiu essa foto aí que nem eu falei, deve ser algum erro de laboratório ou alguma questão por causa de fungo na imagem. Você pode ver aqui nessa basezinha da foto e deu essa coloração maluca aí, que quando eu vi, eu falei, caraca, tipo, que estranho. Aí eu olhei de novo e falei, pô, isso aí tá legal. E aí falei, vai pra sequência de fotos. Aqui também da mesma série, essa aqui eu acho que, se não me engano, é a foto da capa, né, dos slides. E também tem o fungo aqui, uma mancha aqui que você não sabe o que é, se é algum erro de revelação ou se realmente é algum problema que aconteceu, porque foi um filme que ficou guardado por uns 10 anos, então eu revelei tem 3 meses, se não me engano. E aí, realmente, a chance de dar desculpa o termo, uma merda é bem grande, mas uma merda que é boa, né? Porque gerou um resultado bem legal e parece aquelas fotos do primórdio lá da fotografia, né? É divertido notar como a mente da gente vai reconstituindo a fotografia, né? No começo a gente não está enxergando quase nada, de repente você está enxergando toda a imagem como se ela estivesse perfeita. Essa aqui também é outra coisa que era para dar certo e deu errado, mas eu gostei bastante do resultado e poderia ter sido resolvido alguns detalhes se eu tivesse feito um tripé. Isso aqui é baixa exposição, longa exposição, noturna. Então, o que poderia ter sido resolvido era um tripé para alguns elementos terem ficado menos tremidos. Mas eu gosto desse caos que essa imagem gera para a gente, que é o urbano, que é uma coisa que me apaixonou muito quando eu fui morar, saí de Paraty, né, e fui morar numa capital, um pouco mais de São Paulo, porque Belo Horizonte é mais interiorzão, então assim, é um local que você tem uma coisa mais bucólica um pouco que São Paulo. São Paulo é um caos o tempo todo, e aí essa foi uma tentativa de mostrar esse caos. Isso aí deve ser perto do Minhocão ali à noite, que o Minhocão fica fechado, e eu fui dar uma volta lá com um colega, final de tarde para a noite, que era um colega do hostel que eu morava. Eu morei um tempinho nesse hostel, e aí tem outras fotos, mas não entraram aqui na seleção, né? Mas essa eu gosto bastante. Também filtros criativos, esse é um difusor, e aí causou esse efeito meio fantasmagórico nas luzes do metrô. Também é uma foto que eu acho bem interessante, assim, essas linhas. Boa composição. É uma composição meio maluca, assim, mas tem uma coisa bem interessante, de linhas e curvas, né? Curvas aqui. Então, essa seta também... Essa seta vermelha que fica divertindo o cérebro da gente. Fazendo você olhar para algum lugar que não tem nada. Que não tem legal. nada, né? Então é isso. E ela tá tão nítida ali no meio, né? Nossa. Muito legal. E esse aqui também com aquela mesma câmera, porque eu tinha 72 fotos, então eu fiz essa foto dentro da rodoviária de Belo Horizonte. Era no período que eu estava mudando de BH para São Paulo. E aí eu falei, vou fazer alguma foto para registrar esse momento. E como estava bem escuro, saiu esse resultado dessas luzes. Tem uma linha aqui, tem uma sequência de linha aqui. A placa que é interessante, elevador. Então tem algumas coisas, tem 2 pessoinhas aqui também, naquela seta de saída, né? E as linhas que as luzes criam, né? E aqui um farol de carro, de um ônibus ou de um carro. É uma foto que me agrada bastante. Por mais que ela esteja essa coisa escura, vem nessa história do caos que eu falo que é a minha fotografia. Vocês podem ver que não tem um tema central, né? O meu cotidiano, o que eu vou fazendo, o que eu vou vivendo, e vão sendo construídas essas imagens. Outra composição aí que eu fiz com 2 imagens, isso é o centro de São Paulo, Igrejinha da Santa Efigênia. Muito bom. Também foi coincidência, na hora de montar os slides, eu ia colocar as 2 fotos uma ao lado da outra e vi que elas se encaixavam também. Então, isso aqui é um hotel que tem lá no Lago Santa Efigênia, frequentei muito por um período antes de me mudar para São Paulo, e me chamava muita atenção essa grade aqui, que tem uma proteção de segurança, uns pinos, e aí juntou com essa imagem de trás aqui também, que é meio curva, e aqui curvo, né?
E a igreja me chamou muita atenção, junto com essa outra imagem aqui que fazia parte da estrutura que você via da janela do quarto, né, do hotel. Outra paixão, assim, pela loucura de cidade grande, isso já é BH, né? Não tem nada muito, esteticamente pensando assim, tecnicamente pensando, mas eu tava ali, olhei para aquilo ali e falei, pô, legal, são prédios, e vamos que vamos, fala da minha história, e foi feita essas duas fotos. Você tentou juntar essas também? Não, essa eu não tentei não, mas poderia... Quase achando que elas juntas iam ficar legal também, né? Vou Eu tentar adoro a depois. mesa e a cadeira em cima das telhas ali, me parece uma coisa tão insegura, gente. Que telha de amianto ainda. É, Pois pois é, é. quem que botou a cadeira em cima disso? Uma caixa d'água aqui também, meio perdida, né? Isso é o centrão de BH, se não me engano. Essa aqui, quem acompanha o Fotoclube aí já viu uma dessas fotos por aí. E foi uma experiência que eu fiz. Eu peguei aquela câmerazinha que eu falei que é toda de plástico e criei uma vinheta onde o fotograma é exposto. E esse primeiro experimento eu fiz com fita silver tape, com fita crepe, não sei o que. Silver tape não, com isolante, fita crepe. E aí ficou essa vinheta maluca aí, que eu só pude saber o resultado depois que tinha sido revelado o filme. E aí o mais engraçado é que todos os convidados aqui para participar da selfie ficaram escondidos e o único que apareceu foi eu. Isso foi incrível, assim, eu fiquei... Porra, Difícil provar para eles depois que não foi intencional. Né? foi proposital. E aí, essa aqui é a vinheta que eu fiz. Na verdade, essa é uma segunda vinheta que eu fiz. A outra ela era na horizontal. Essa eu fiz um quadrado para simular o filme 6:6, que é o filme de formato. E aí Você coloca por dentro. Por dentro. Que legal. É uma câmera de plástico, então você pode fazer o que você quiser. Ah, Tipo, não tem problema estragar ela. Tipo, depois você pega um álcoolzinho ali, limpa aquele, não é nem álcool, tira grude, passa ali e tira todo o grude da vinheta, da fita que você usou e pronto. Isso volta para aquela Olympus Pen, com aquele filme Tri-X. Isso foi dentro de uma balada com flash e eu fui com os amigos de faculdade para lá e me chamou muita atenção como a galera estava dançando e como eu carregava a câmera para cima e para baixo. Falei, por que não fotografar a galera dançando? E aí saíram algumas fotos. Isso era o final da festa já. Não era o final, mas era o meio. Já estava. Cachaça tava rolando. O álcool estava fazendo validar. Não sei que droga que eles tinham usado. Os dois. A moça tá ótima. Ai, agora estou preocupado. Então. Tem criança na sala aí. Não, a gente sai, pode deixar. Não, não precisa não. Se vocês não se importarem, tem algumas fotos, mas não tem problema. Essa quem acompanhou. Não, eu vou sair. É natural. Peraí, São pouquinhas fotos, são só 2 slides. só dois. Só 2. Então vai. É natural. Aí são 2. Tem. Tá bom. É a série Espelhos que eu nomeei. Foram passados no Rádio Fusão da Brisa também. A gente passou isso na rua, no Focó. Passaram no Focó. A gente é louco. E eu também sou mais louco de mandar essas fotos. Mas essa tem uma composição bem interessante. Esse ventilador, o espelho, aqui ele ligado com esse fio, aqui era um beliche. E essa aqui foi uma situação muito engraçada, que ela estava se maquiando, essa minha ex. E aí eu cheguei e falei, para, deixa eu pegar a câmera. Saí correndo, fui pegar a câmera. E ela ficou parada. Ficou parado esperando ali. Não, eu falei, continua se maquiando. Eu falei, espera aí, e continua se maquiando. Aí fui, corri, peguei a câmera e voltei para fazer essa foto. E esse outro aqui foi um ensaio que eu fiz dentro de casa, num pré aí, uma festa, uma balada que a gente estava indo. E aí eu Esses prés da festa. E aí era uma loucura, tipo assim, o apartamento tinha esse cone, que era um cinzeiro,
Aí a gente tava com uma garrafa de Guaraná, né? Os quadros meio malucos também, Woodstock. Esse aqui é um pôster original do show do Seu Jorge, daquele álbum cru. Aí tinha essa mesinha também, que tinha algumas coisas aqui. O Dix tinha aqui o jogo de tabuleiro. Então era uma loucura esse apartamento. E aí a gente fez esse ensaio, saíram essas fotos com ela ali descansando, se preparando para essa balada. Eu vim aqui chutar umas bundas e mascar os chicletes. E estou sem nenhum chiclete. John Nada. Essa é uma frase do filme Eles Vivem, que é um filme que eu gosto bastante. E por que eu falei isso? Agora eu vou subverter um pouquinho o fotoclube aqui, que a gente está no fotoclube e não no videoclube. Mas eu vou falar de vídeo. Pode deixar aqui. Vou mandar aqui. O que acontece? Vamos falar de cinema. O que é? Cinema é nada mais que 24 quadros por segundo. São 24 fotos colocadas em sequência e essas fotos geram uma ilusão de movimento. E aí tem o termo frame e fotograma. Frame é mais usado nos Estados Unidos para filme frame, que é para cinema por película, e vídeo frame para cinema digital. Em português, o termo fotograma é para filmes e frame para vídeo digital, né? E aí, como eu falei, essa cadência de 24 fotos por segundo, e o cérebro ele é incapaz de identificar essas imagens separadas, então acaba gerando essa ilusão de movimento, né? Que é esse exemplo aí do cavalo, que é clássico para exemplificar isso. São todas essas fotos em sequência, aqui não 24, mas geram essa ilusão que a gente tem. Ele mostra inclusive o número do frame embaixo, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí vamos lá para os vídeos. Ele vai rodar Hemos bailando, oh, la vida siempre agua, siempre bailando, siempre bailando, la vida sí que se pone arriba que se haga Dios. No soy de ojos azules, pero tengo ojos castaños. Pero yo sé bailar muy bien, si quieres. Si quieres bailar, bailamos en la calle, aquí en la ruta, ahora. Soy gitano de corazón, soy gitano de corazón. Yo tengo mucha luz para las mujeres que me quieren con esa buena de un amor. Por una noche o nada más. Estação São Bento. Carinho, meus passos no asfalto. Nessa trilha não se anda de sapato alto, pedindo pedestres, malucos errantes. Nesse palco flutuante representa o seu papel. É a cara marcada, é o gosto do ferro, é o riso contigo e o gosto do mar. Vou de Santos do asfalto nesse mar de gente. Eu estando líquido, fico contente. De baixo encontro o pessoal com suas armas de sempre, se enfrentam, disputam nos giros puros, rabos de arraia, grandes contorções, ninguém dança de saia. Atrás do toca-disco, o espírito da garagem, o DJ se esmerando nos scratch mixagens. Funk rock, hip hop, samba band, funk rock, hip hop, samba band.
Na esquina de baixo encontra o pessoal com suas armas de sempre, se enfrentam, disputam e giros, pulos, a puxa raia, breaks, contorções. Ninguém dança de saia. Atrás do toca-disco, o espírito da garagem, um DJ se esmerando nos fretes, mixagens. Funk, rock, hip hop, samba, funk, rock, hip hop, samba, funk, rock, hip hop, samba, funk, rock, hip hop, samba. E aí, só para finalizar, só contextualizar os 3 vídeos, depois dessa brincadeira aí, que é o final da minha apresentação. Mas o primeiro vídeo, eu tive uma oportunidade de viajar para a França, com minha mãe, Espanha, França, e aí de motorhome. E aquele é o ex-marido da minha mãe. E ela é a outra atriz do meu curta.
E foi um dia que ele tinha bebido pra caramba, vou explanar, tinha bebido pra caramba, e aí eu comecei a filmar aquele balão, e daquilo ali eu comecei a filmar outras coisas, e aí e ele começou a declamar um poema da cabeça dele, que não fazia sentido nenhum, e aí foi, e rolou esse curta aí, um curta, videoarte, não sei como que eu posso chamar. O segundo trabalho que eu apresentei é uma música de um cantor chamado Escova, que faleceu infelizmente ano passado. Ele fazia um soul bem legal, bem paulista. Do Escova e a Máfia? Escova e a Máfia. Ele é amigo do amigo. E tem um atropelamento e fuga, que não é dele, é do Akira, mas ele regravou uma versão também muito incrível. E a Estação São me chamava a atenção, porque eu morava próximo à Estação São Bento, então fui lá fazer alguns takes, e alguns takes são do caminho para a faculdade, um pouco da Paulista, e foi o trabalho de faculdade que eu fiz montando essa coisa do videoclipe, ali sincronizado, e o último trabalho é meu TCC de produção musical, na mesma faculdade que eu fiz esse clipe do Escova. E aí foi o que eu falei, que tem as imagens em digital, né, que eu não trouxe, mas foi o ensaio todo controlado em estúdio e tal. E aí resultou esse ensaio fotográfico, que não está aí, mas resultou também esse videoclipe. E é isso, gente. Obrigado. É isso aí, gente. Agora vamos dar espaço para o nosso amigo Nuno. Muito bom isso aí. E esse aqui é o ponto onde você quer apontar. Vai. Não, breve caderno fotográfico. Boa noite a todos. Obrigado por terem preferido estar aqui hoje em vez de estarem no Festival da Cachaça. Ficamos muito felizes por termos todos aqui. Eu queria agradecer ao Guido e à Roberta, antes de mais. É a terceira vez que eles me permitem eu estar aqui. A primeira vez foi com algumas fotografias que eu vou fazendo ao longo da vida. A segunda vez foi sobre uma viagem que eu fiz pelo Rio Amazonas, desde a nascente até à Foz, e 25 dias. E a terceira vez hoje, com a oportunidade de dividir este espaço aqui com o Stefan, de quem eu gosto tanto. Queria agradecer a todos, agradecer ao Stefan. Trouxe 2 blocos de fotografias. Um primeiro bloco são algumas fotografias que eu gosto de fazer em viagem. Eu não privilegio nas minhas fotografias normalmente o hemisfério norte. Não sei porquê, embora eu seja oriundo do hemisfério norte, mas normalmente não é uma região geográfica que me atraia por aí além. Então dificilmente vão ver fotografias minhas da Europa ou dos Estados Unidos, não acontece muito. Eu procuro sempre outros destinos que me tocam muito mais e que me dizem muito mais. Então neste primeiro bloco eu traria apenas algumas fotografias para vocês verem um pouco o que eu gosto de fazer. E num segundo bloco eu selecionei algumas fotografias de reportagem de uma viagem que fiz recentemente em Cuba. Eu passei 27 dias em Cuba recentemente e percorri várias regiões de Cuba. Cuba é um destino, é um país que, como sabem, para uma parte da população representa uma coisa, para outra parte da população representa outra, e eu quis formar a minha própria opinião. Normalmente eu faço isso na vida, eu guio-me pelas minhas opiniões e pelas minhas impressões. Então este primeiro bloco seria sobre algumas fotografias que eu fui fazendo ao longo dos anos recentes, e depois um segundo bloco sobre Cuba. Podemos começar? Sim. Estes ténis acompanharam-me em grande parte das viagens que eu fiz e eu fico um pouco emocionado porque eles chegaram ao final. E realmente não sei se pensam que eu sou louco por cumprimentar os meus ténis, mas realmente eles foram os grandes companheiros de viagem que eu tive durante muito tempo e durante muitas circunstâncias. Este é um autorretrato que eu fiz em Paris, das poucas fotografias fora do hemisfério sul, e gosto bastante e acho que me representa um pouco. Aqui pertenceria ao segundo bloco. Esta fotografia foi feita em Cuba, mas eu coloquei neste primeiro bloco porque eu gosto muito de rostos, como vão ver, gosto muito,
Então achei que tinha cabimento aqui. E agora vamos ver algumas fotografias sobre a Índia. Eu não vou fazer comentários nas fotografias, porque eu procuro que as fotografias falem por elas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que gostassem de saber, por favor perguntem, mas em princípio eu não vou comentá-las. Os indianos gostam de posar. São muito educados. São muito educados e é muito fácil fotografar. Durante bastante tempo eu fotografava apenas com celular. Quem me convenceu, quem me ajudou a fazer a transição para a câmara foi o Guido e a Roberto. Porque eu achava que o celular era muito mais fácil para fotografar pessoas, menos invasivo. A câmara eu acho que ela é um pouco mais invasiva, mas hoje em dia eu fotografo mais com câmara, então este bloco é todo de celular, mas o bloco de Cuba é todo com câmara. Agora, Etiópia foi uma outra viagem muito representativa. Aqui é no norte, em Lalibela, é uma região de igrejas monolíticas que estava em guerra civil com a comunidade Tigray. Então nós tivemos dificuldades, não havia luz, não havia internet, enfim, tivemos algumas dificuldades aqui, mas foi uma vivência muito, muito importante. Aqui são as tribos no sul da Etiópia, já com a fronteira com o Sudão do Sul e o Quênia, mas ainda Etiópia. Isto é um autorretrato do meu braço e eu gostei muito, as pessoas são muito gentis, mas eu gostei em especial desta criança e é uma fotografia que me acompanha. Esse aí foi que ano? Etiópia foi ano passado, creio que foi 2024 ou final de 2023. Fiquei muito surpreso porque eu não imaginava que houvesse estas tribos assim na Etiópia, mas realmente já é no sul. Essa também é uma obra Agora, algumas fotografias sobre o percurso que eu fiz pelo Amazonas. Não dá para cortar essa luz, não? Então esta não pode ser, porque porque senão... a gente grava, senão ele fica escuro no vídeo. Então, eu queria conhecer a nascente do maior rio do mundo, porque há uma guerra sobre qual é o maior rio do mundo. É o Amazonas. É o Amazonas. E eu fiz desde a nascente até à Foz. Foi uma viagem muito boa, fiz sozinho, eu e a minha câmara fotográfica. E eu fiquei muito surpreendido com as margens do rio Amazonas, que eu imaginava uma outra coisa. Então eu trouxe estas fotografias apenas para espalhar um pouco esta vivência sobre o Amazonas. Bruno, cuidado com o ônibus aí. Ônibus? Está te atropelado. Esta é a nascente do Amazonas. Eu imaginava uma coisa completamente diferente. E são 4 graus negativos, 3 graus negativos, neve, e é o Nevado Mismi, quebrada Caruá Santa. Eu imaginava que o Amazonas tivesse uma nascente muito frondosa e muito verde. E não. É assim, a água brota da rocha, é um muro gigante de rocha, e a água brota desta forma. Eu acho incrível como é que ela nasce assim e depois se transforma no maior rio do mundo. Aqui caminha-se um pouco e depois da curva aparece aquele paradão que eu mostrei antes. Margem do Amazonas. Algumas circunstâncias eu tive que mudar de barcos durante a noite. Só para trazer um pouco dessa vivência pelo Rio Amazonas. Eu gosto muito de fotografia de reportagem e de pessoas. Nossa, parece um quadro pintado à mão. Agora, Guatemala foi uma viagem também muito especial.
como vos disse no início, eu gosto em especial de destinos que não estão produzidos, que são verdadeiros, que são improvisados. Esta viagem foi muito especial. Xixicastenango, a mistura do profano com o sagrado, é um mercado de artesanato, enfim, comidas e o sagrado. Peru, eu destaquei um pouco na viagem que fiz pelo Amazonas. O Peru, eu achei um país incrível, incrível. As pessoas também, é um país que preserva muito as suas tradições e eu acho que isso é muito importante e cada vez se perde mais. E o Peru é incrível pelas tradições que preserva. Todas estas fotografias foram feitas com celular, nenhuma com câmara. Ou seja, não tem desculpa para convocatória, hein, gente? Não tem desculpa para convocatória. Esta eu gosto em especial. Uma fotografia que dá vontade de agarrar ela. Ela era muito baixinha, muito pequenininha, muito fofa. Também não gosto da perfeição, eu não sou perfeito, eu acho que ninguém é, então eu não gosto da perfeição, emociona-me muito mais a imperfeição. Não é exibir as fragilidades, é que realmente a imperfeição me emociona muito mais. E termino este bloco naturalmente com Paraty, onde eu vivo há 19 anos, eu sou português, como perceberam, mas sou apaixonado. Nem dá para notar. Eu não sei porque eu vim amarrar a minha égua aqui, eu nunca tinha imaginado viver num outro lugar. O Brasil não fazia parte do meu imaginário, não sei porquê. E vivo aqui há 18 anos, 19 anos, e sou muito feliz aqui, sou muito fã do Brasil. Amigos da Europa e de outros lugares às vezes estranham porque é que eu insisto em viver aqui, e eu insisto porque é natural para mim, é aqui que faz sentido. Aliás, um destes dias comentava com o Evandro uma grande divisão que eu sempre tive na minha vida, e isso é um aspecto pessoal, uma grande divisão que eu tive na minha vida era: onde é que eu vou querer morrer? Porque a gente tem que se preparar para isso, porque é inevitável. E eu dizia, morrer aqui, não sei, eu gosto muito daqui, mas a minha família está em Portugal. Mas ir para lá e eu ficar depois de morrer longe do Brasil, que eu tanto gostei. Então vivi muito, o Evandro sabe que eu vivi muito esta angústia. E outro dia tive assim um clique. Eu vou a Portugal e vou buscar a minha família e trago para aqui. Porque assim eu acho que resolve essa divisão dentro de mim. Então queria encerrar este bloco com algumas fotografias de Paraty. Eu ia falar. Como é que é? Crema, distribui metade das cinzas aqui e metade lá. Você sabe que eu penso sempre que um dia a ciência vai conseguir juntar os pozinhos e reconstruir. Aí eu não queria ficar sem um braço, não queria ficar sem um pé. Então eu penso sempre, é melhor ficar num potinho, vai que. Eu acabaria com fotografias de Paraty. O Nuno, a foto anterior, qual era a lente que você usava? Sempre o meu celular, um Xiaomi. Sempre celular, Xiaomi, muito baratinho, umas lentes boas, recomendo a toda a gente, sempre abaixo dos 1.500, 1.800 reais, que eu acho um preço bem aceitável. Outro dia, numa exposição que vocês fizeram, a Lília, ela disse-me assim, lembram que é do Rio de Janeiro? Sim. Ela disse assim, o seu iPhone é fantástico. Eu disse, eu não tenho iPhone. Aí ela ficou tão encaralhada, como nós dizemos em Portugal, porque ela achava que era um iPhone. Não, é um Xiaomi baratinho. Porque não chega é um pouquinho lente. mais pra cá, não sair da filmada. É a lente, não é a lente, é o olhar. Às vezes, a Guilherme e a Roberta dizem isso. Não é tão importante o equipamento, é importante o que nós fazemos com o equipamento. Mas Paraty é muito fácil. Paraty é muito fácil. Não tem como errar. Mas tudo feito com celular. Aqui é o Bloco da Lama. Vai devagar. Eu tenho umas fotografias belíssimas de uma pessoa que está aqui a assistir, está ali agora distraído com o celular, mas eu tenho umas fotografias belíssimas suas que eu tenho que lhe dar, que eu fiz no Bloco da Lama. Então agora é Bloco da Lama, que as pessoas sabem, aqui é Pontal. Vai devagar.
Você falou que Paraty é muito fácil, mas para mim, eu que cresci aqui em Paraty e vivi aqui desde os meus 2 anos de idade, para mim já é um lugar mais difícil, porque eu sou muito cosmopolita. Então, quando eu saí, aquilo tudo que eu apresentei aqui veio à tona assim, e me encantou muito. E Paraty eu ainda tenho alguma coisa, uma dificuldade de fotografar que Paraty. é extraordinário pra gente, pra você é ordinário, né? Você cresceu vendo. Mas se a gente pensar, Paraty chega gente de todas as partes do mundo. Não é? Talvez se eu não pudesse sair daqui um único dia na minha vida, eu talvez fugisse. Mas sempre que eu viajo para qualquer destes lugares, ou para o Rio, ou para São Paulo, ao fim de um tempo eu fico numa agonia porque eu quero muito voltar para aqui. Acho muito especial esta terra. Só fazer um último terra. comentário, foi engraçado que agora na Flip eu saio com a câmera na mão, né? E eu falava, putz, mas essa foto seria muito legal se não fosse em Paraty. Dá uma sensação meio esquisita, mas eu entendo que quem vem de fora se apaixona com Paraty de uma forma, é porque eu vim pequeno, então eu tenho essa... Até hoje eu nunca me arrependi. Às vezes eu digo, eu só acredito que eu vou embora no dia que eu me vi dentro de um avião. Mas eu amo Paraty, independente de qualquer coisa, eu amo Paraty. Não me imagino ir embora daqui. Há grandes amigos que eu tenho, felizmente espalhados por vários lugares, e esses amigos de fora, eles insistem em não entender. As pessoas dizem, porquê? Nós somos amigos de uma vida inteira, porquê? Eu digo, primeiro há uma magia muito grande nesta cidade. E depois há pessoas que estão aqui, algumas esta noite, que me receberam com uma família que eu não tive muitas vezes. Então, eu estou em casa. Paraty. Aqui o ratoninho. Bloco da Lama. Bloco da Lama. Apercebem-se que há grão, mas decorre realmente de ser feito com celular e eu acho que não prejudica o resultado. A Dona Jaísa, ela é uma das pessoas de Paraty vivas mais antigas, mais longeva. E ela, inclusive, foi ela que idealizou a bandeira da cidade. Ela, por acaso, venha a ser minha sogra. Mas foi um mero acaso, porque realmente eu trouxe, este foi um momento muito difícil que ela viveu, não por ela, mas pelo Evandro, e eu fotografei naquela altura e gostava de encerrar com ela este bloco, não porque ela é minha sogra, até porque eu a critico muito e estou sempre a pegar com ela e sempre a brincar e chamo-lhe de bacalhau seco, então não é pela função dela, é porque realmente ela representa o Paraty difícil, ela remava 2 horas para ir dar aula e por isso é que ela é tão apegada à vida, porque realmente é uma pessoa especial. E este bloco está, só para verem um pouquinho as coisas que eu gosto de fazer na vida e de registrar. E agora, um bloco sobre Cuba. Antes de começar, só voltar a dizer isto. Eu já queria visitar Cuba há muito tempo e eu não gosto de debates ideológicos, detesto. Gosto muito de debates de ideais, mas não de ideologias. E toda a gente tem uma opinião formada sobre Cuba, seja contra, seja a favor. Eu sempre dizia, eu quero ter também a minha opinião, mas a melhor forma é ir. Fui. Eu, nas fotografias de Cuba, eu procurei suavizar um pouco. Eu vou agora transmitir o meu depoimento. Não é ideológico, mas eu procurei suavizar um pouco. Eu não criei nenhuma realidade que não existe, mas procurei trazer aqui uma amostra que fosse ampla, mas realmente vive momentos extremamente difíceis. Mas tem um povo incrível. Pessoas que nós conhecemos, que falam connosco ainda hoje, como se nós fôssemos amigos de uma vida. Então não há nada que supere isso. Isso é acima de qualquer discussão. A retração também, o governo pesa muito, né, com a divulgação de crenças, tudo. É um país muito fechado. Qual que foi a dificuldade que você teve lá, que você encontrou, assim, na sua experiência? Olha, eu fiquei surpreso por ver a quase totalidade das pessoas que eu conheci contra o governo. Eu não fui pesquisar muito. Presumo que vem de uma linha, uma sequência, mas estranha muito. Muita gente fala muito bem da época em que a União Soviética tinha uma relação próxima com Cuba. Muita gente fala muito bem desse período. Muita gente. Dificuldades de toda a natureza. Não há facilidade em encontrar comida. Não se encontram medicamentos nas farmácias. Não existe. Não existe mesmo.
Há várias regiões de Cuba que é suposto haver ónibus cubanos. Em Cuba viaja-se em ónibus cubanos ou ónibus de estrangeiros. Os estrangeiros não podem viajar em ónibus de cubanos. Há várias regiões onde os ónibus de estrangeiros não chegam. Então eu viajei sempre como clandestino. Há uma pequena corrupção instalada em Cuba que eu fiquei triste. Há também propriedade privada, eu não imaginava. Eu achava que Cuba não tinha propriedade privada. Tem propriedade privada, sim, muita. Há apagões cerca de 20 a 22 horas por dia em toda a Cuba. Toda a Cuba. Não é apenas em Havana, ou em Trinidad, ou Santiago, ou Baracoa, ou Vinhales, não. Toda a Cuba, que eles chamam um apagão. É muito difícil as pessoas viverem desta forma, porque não há uma continuidade. Os restaurantes, por exemplo, não servem como restaurantes. Colocam uma cadeira na porta e vendem uma Coca-Cola, vendem uma lata de óleo, vendem algumas coisas. Então está muito difícil. Muito difícil. Mas foi uma viagem belíssima, que recomendo a toda a gente que puder faça. Não é caro, mas não existem estrangeiros. Em 27 dias contava-se pontualmente alguns estrangeiros. Então propunha-vos isso, fazermos uma viagem por Cuba. Ah, eu viajei na sua letra. Isto é um autorretrato. Em Vinhales, na região ocidental. Havana. A arquitetura da Havana é incrível, mas a primeira vez que eu acordei de manhã e fui olhar no terraço da hospedagem, eu pensei que eu estava em Beirute, porque é muito edifício destruído, parece que houve um bombardeio, é assim que está Havana, que foi logo o primeiro impacto, mas conserva uma beleza incrível. É Havana. Havana. As pessoas, tal como na Índia, muito gentis. Aliás, em qualquer lugar do mundo as pessoas tendem a ser gentis, dependendo da abordagem. Havana está muito suja. Muito. Muito destruída e muito suja. Mas ao mesmo tempo tem coisas incríveis. Em muitos momentos, Havana lembra-me o Rio de Janeiro. Em muitos momentos. Eu gosto muito de andar pelos bairros centrais do Rio de Janeiro e isto é um elogio, ao mesmo tempo é uma pena que o Rio de Janeiro ainda se lembre tanto com Havana e Havana com o Rio de Janeiro. Mas são momentos incríveis. É um cenário permanente. Todas estas fotografias foram feitas com câmera. Uma lente que eu comprei do Guido e da Roberta, uma 70-200, se não me engano. 18-200. É 18-200. Então todas estas foram feitas. E o gatinho embaixo é sensacional. E como é que você tem se sentido agora fotografando com a câmera? Você ainda acha que as pessoas ficam mais intimidadas? Ou você está aproveitando essa coisa que você não precisa chegar tão perto? Essa lente é muito versátil, então eu não preciso de chegar tão perto. Mas a câmara, eu acho que ela ainda, para o tipo de fotografia que eu gosto de fazer, que é próxima, a câmara fotográfica ela intimida um pouco. Mas também serve para mim, para eu vencer dificuldades minhas de timidez, enfim. Então tem sido um exercício muito bom. Só um comentário, eu acho que a experiência que eu tenho tido com o digital, eu trabalhei com uma Canon, eu mostrei lá a Canon T5i por muito tempo, e ela é uma câmera mais robusta, eu também usava o Power Grip, que é uma peça que você adiciona a ela para poder ter duas baterias e durar muito mais tempo fotografando. E ela, por ser muito grande, intimida, mas hoje trabalhando com a Sony, que é uma câmera mais compacta, a aproximação é mais interessante e também o olhar vai mudando com o tempo. Então, para você se aproximar, ainda é uma barreira, mas eu estou tentando sair dessa barreira de me aproximar. Então, a Flip foi uma experiência muito legal que eu colei na cara da galera, tipo assim, eu tinha 1,5 metro para poder chegar, eu tinha que ficar 1,5 metro por causa da lente que eu estava usando para ter foco, e aí 1,5 metro já é muito perto. Então, foi uma experiência que eu tive, e a câmera
pequeno dá essa... Para quem gosta de fotografar pessoas, eu recomendo câmaras menores. Além de serem mais práticas, há mirrorless por preços muito acessíveis. Eu recomendo isso porque é mais fácil. Mas de qualquer forma você tem que fazer o contato com a pessoa, que ela está Sim, olhando. sim. Né? Todas as pessoas que eu fotografei, elas perceberam que estavam a ser fotografadas. Eu pedia se podia. Enfim, todas elas se aperceberam que estavam a ser fotografadas. Eu gosto muito dos olhares, como se vê. Então todas as pessoas sabiam que estavam a ser. Normalmente eu faço uma abordagem, pergunto, posso fotografar? Esta senhora, eu lembro que eu disse assim, senhora é tão bonita, posso fazer uma fotografia sua? Ela ficou meio incrédula se eu estava a falar. Não, mas eu achei muito bonita. E ela riu e deixou-me fotografar. Todas as fotografias foram autorizadas. Como vos disse, eu não gosto da perfeição. Detesto. Esta fotografia, eu acho que o olhar representa muito Cuba. A gentileza, a resignação, a resiliência. As pessoas são realmente incríveis. Incríveis. E a luz de Cuba. Isto eu ia me esquecer de dizer. Eu gosto muito de usar a luz a meu favor. E acho que a luz é fantástica, quando usada bem. E a luz de Cuba foi a luz mais bonita que eu vi na minha vida. Eu comentava isto diariamente. Eu nunca vi uma luz tão bonita na minha vida, não apenas em Havana. É uma luz incrível. Dizem que a luz de Lisboa é uma das mais bonitas do mundo. Eu só faço mais um comentário. Eu venho de uma região geográfica colonizadora e eu escolhi para viver uma região geográfica tradicionalmente colonizada. E eu tenho muita pena de vir de uma região colonizadora. Tenho muita pena. Eu preferia vir de uma outra região que não tivesse esse histórico. Mas também considero que a história deve ser analisada um pouco à luz de cada época. Mas há muitas regiões onde se sente a marca da história de uma forma mais implícita, que é a resignação, a aceitação. Isso é uma coisa que, por um lado, me emociona, mas ao mesmo tempo me incomoda muitíssimo. Porque eu acho que as pessoas têm que andar de cara bem levantada e exigir os seus direitos até à exaustão. Não tenho nenhum incómodo em fotografar a pobreza faz parte da vida, de nenhuma forma. Olha, não parece aquela super parece Rio de Janeiro. Lembra muito. Até aquela foto do casal. Do casal também. Lembra o Estácio. Esta fotografia eu trouxe porque realmente as pessoas vivem com muita dificuldade. Muita. E elas vendem coisas que são inimagináveis para nós, que temos tanta abundância. Então, o que mais me cativou foi o estado em que se encontrou a boneca. Acho que isto diz muito. O que é o documento? Não prestei atenção, mas não, o Novo Testamento. Tipo uma Bíblia. Isto é uma cena muito comum em Cuba, muito comum. Isto é um autorretrato. Isto foi feito na primeira manhã em Havana, no terraço da casa onde estávamos hospedados. Eu gosto de fotografar a realidade. Foi uma viagem magnífica, mas realmente Cuba está a precisar de algum cuidado. Muito boa. Isso poderia ser de Mangueira também. Incrível. Os subúrbios, eles têm muito em comum, né? O boxe, eu acho que sabem, é um desporto muito importante em Cuba e vê-se muito as pessoas a aprender e exercitar. Muitos jovens, muitos adolescentes. É muito interessante, é muita alegria. Esta fotografia é uma das que eu acho mais representativas. Ela está sentada em cima do botijão de gás. Eu gosto muito desta fotografia.
cidade de ruína. É a cidade do mundo com mais exemplares de Art Deco, se eu não me engano, no mundo. Normalmente nós associamos essas coisas à Europa e não. Cuba tem o maior número de exemplares. Rua da Fonte. Ai, que ótimo. Cuba tem muitas grutas. Isto foi na saída de uma dessas grutas. Acho que me lembrou um pouco paleolítico, alguma coisa assim. Um desses exemplos de grutas. Simpático. Tudo foi feito há um mês atrás. Aqui tem a ver com os apagões. As pessoas passam os dias na rua, as noites na rua, para tentar usufruir de algum período em que tenham um pouco de energia. Então esta senhora está de camisa de noite, porque assim a rua e o interior da casa comunica-se muito por causa dos apagões. Esta ficou duplicada, desculpem. Aparece ali. Olha, não fica dando mole com o celular assim. Essa parece meio, tipo, antigamente por causa dos carros, É. né? Os carros remetem a outra época, né? Ah, charrete. E aqui sou eu a tentar negociar um ônibus clandestino uma vez mais. E era engraçado, eu creio que é a última, porque quando me permitiam que eu entrasse, porque eu não tinha outra forma de viajar, eu tinha que pagar alguma coisa por isso, e diziam-me sempre, sente-se num lugar e você não vai abrir a boca a viagem toda. Às vezes eram várias horas de viagem. E eu, claro, assustado, eu sentava-me, e a certa altura as pessoas todas acabavam por me conhecer, e eu estava proibido de falar. E então, acontecia, por exemplo, antes do ônibus começar a andar, as pessoas começavam, o Nuno está no ônibus, o Nuno está no ônibus. E isso é muito bonito, porque houve uma altura que foi muito difícil eu entrar num ônibus e as pessoas estavam todas à volta e deixavam claro, e chegaram a dizer isso, que se eu não entrasse também não entraria. Então, isso é uma coisa muito especial, por isso não há nada que... Enfim, era isto que eu vos queria trazer um pouquinho. Trazer um pouco... Uma vez mais, agradecer a todos que estão aqui, algumas pessoas que eu conheço, algumas que eu não conhecia, algumas que seguem a fotografia que eu conheci hoje. Queria agradecer a todos, queria agradecer ao Guido e ao Roberto, queria agradecer ao Stefano que dividiu este espaço comigo, queria agradecer a pessoas que eu sei que tinham trabalho a esta hora ou que tinham compromissos a esta hora e estão aqui um pouquinho para prestigiar, para partilharem connosco. Queria agradecer à Ana, a filha dela fez uma arte de uns marcadorzinhos de livros que nós preparámos só para fazer um carinho. E queria agradecer ao Marcelo, ao Gioni, que preparou para mim uns vídeos com as fotografias, mas depois o Guido disse-me que preferia que não houvesse vídeo. Então fizemos ali um trabalho de compilação de fotos, mas o Marcelo ajudou muitíssimo, então ele não está aqui hoje, mas gostaria muito de agradecer. Queria agradecer a todos a amizade e fazerem-me sentir em casa. Eu vim para trazer o caos. Eu vim para trazer o caos. E gostaria sempre de deixar isto claro, este não é o país onde eu nasci, mas é um país onde eu sou muito feliz e do qual eu não quero ir embora. E sobre os agradecimentos. Gente, vou pedir para vocês não irem ainda, para se juntarem a nós, fazer uma fotinho lá embaixo na saída. Antes de terminar.